Quando se fala em mitologia indígena no Brasil, o primeiro erro recorrente é tratá-la como um sistema único, fechado e padronizado, semelhante ao que acontece com a mitologia grega ou nórdica nos livros escolares. Isso não corresponde à realidade histórica. As narrativas associadas a figuras como Tupã, Jaci, Guaraci, Curupira, Boto, Iara ou Mapinguari não surgiram de um único povo, nem foram fixadas por escrito em um mesmo período. Elas pertencem a tradições orais transmitidas por gerações, moldadas pelo ambiente, pela experiência cotidiana, pelos conflitos, pelas migrações e pelas transformações impostas ao longo do tempo. Portanto, antes de apresentar qualquer entidade ou lenda, é necessário estabelecer um critério claro. Aqui não se trata de contar histórias fantásticas, mas de reconstruir um sistema cultural a partir do que é possível observar em registros históricos, relatos etnográficos e padrões recorrentes nas tradições orais. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. A tradição oral funciona de maneira diferente de um texto escrito. Ela não busca preservar palavras exatas, mas sentidos práticos. Um mito não é repetido para ser decorado, mas para ser usado. Ele explica por que um comportamento existe, por que um limite não deve ser ultrapassado, por que um lugar inspira medo ou respeito. Isso significa que uma mesma entidade pode assumir formas distintas, dependendo da região, do grupo e do momento histórico em que a narrativa é contada. Não se trata de contradição, mas de adaptação. Onde a floresta é mais fechada, o guardião da mata tende a ser descrito como mais agressivo. Onde os rios são centrais para a sobrevivência, os seres aquáticos ganham maior protagonismo. Onde a caça é escassa, as punições narrativas ao excesso tornam-se mais severas. Outro ponto essencial é compreender o impacto direto da colonização europeia na forma como essas narrativas chegaram até nós. Grande parte do que foi registrado por escrito nos séculos iniciais da ocupação portuguesa passou pelo filtro de missionários, cronistas e viajantes que não dominavam plenamente as línguas indígenas e interpretavam o mundo a partir de categorias cristãs. Assim, conceitos como criador, bem, mal, demônio ou pecado foram projetados sobre sistemas que não operavam com essas divisões da mesma maneira. Tupã, por exemplo, passou a ser descrito em muitos textos como um equivalente direto do Deus cristão, quando em diversas tradições ele aparece associado a fenômenos naturais específicos, como o trovão, o som do céu, a força que anuncia transformação, e não necessariamente como um criador absoluto nos moldes europeus. Esse processo de tradução forçada gerou simplificações que ainda hoje circulam em livros didáticos, sites e vídeos. Personagens complexos foram reduzidos a rótulos fáceis. O Curupira virou apenas o protetor da floresta. O Anhangá virou o demônio indígena. O Boto virou apenas a lenda do sedutor. Essas versões não são completamente falsas, mas são incompletas. Elas ignoram a função social dessas narrativas dentro das comunidades que as contavam. Ignoram o fato de que mito, nesse contexto, não é entretenimento, mas tecnologia cultural. É um mecanismo de regulação do comportamento humano em ambientes onde não existiam leis escritas, polícia ou tribunais. Para evitar alucinação e invenção, o critério adotado aqui será sempre o mesmo: identificar o que é recorrente em múltiplos registros e narrativas, observar a função prática da história e evitar atribuir intenções modernas a povos que operavam com outra lógica. Quando houver variação significativa entre versões, isso será apresentado como variação, não como erro. Quando um elemento surgir claramente como resultado de influência colonial, isso será indicado como tal. E quando algo não puder ser afirmado com segurança, não será preenchido com imaginação. Essa abordagem permite entender a mitologia indígena não como um conjunto de personagens isolados, mas como um sistema coerente de explicação do mundo. Um sistema em que a floresta não é cenário, mas agente. Em que rios não são apenas caminhos, mas fronteiras morais.
em que o dia e a noite não servem apenas para marcar o tempo, mas para definir quando o humano pode agir e quando deve recuar. É a partir desse ponto que se torna possível compreender por que essas narrativas atravessaram séculos, sobreviveram à violência da colonização e continuam presentes, mesmo que muitas vezes esvaziadas de seu sentido original. Com esse método estabelecido, torna-se possível avançar para a compreensão de quem são, de fato, os povos que produziram e transmitiram essas narrativas, sem reduzir essa diversidade a uma única etiqueta genérica. Quando se fala em mitologia indígena no Brasil, é comum surgir a ideia equivocada de que existe um conjunto único de crenças compartilhado de forma homogênea por todos os povos originários. Essa visão não se sustenta historicamente. O território hoje chamado Brasil sempre foi ocupado por centenas de povos distintos, com línguas, costumes, modos de organização social e relações específicas com o ambiente em que viviam. O que conecta essas tradições não é uma teologia centralizada, mas padrões culturais que surgem de condições semelhantes, de sobrevivência em florestas, rios, cerrados e zonas costeiras. Os nomes mais conhecidos, como Tupã, Jaci e Guaraci, aparecem principalmente em narrativas associadas a povos do tronco tupi, especialmente aqueles que habitavam grandes áreas do litoral e do interior no momento do contato com os europeus. Isso explica por que essas figuras ganharam maior visibilidade histórica. Foram esses povos que mantiveram contato mais intenso e prolongado com missionários, cronistas e colonizadores, o que resultou em maior volume de registros escritos. Esse fato não torna suas crenças mais representativas do conjunto indígena, apenas mais documentadas. É fundamental compreender que o que hoje se chama popularmente de mitologia tupi-guarani não corresponde a um livro sagrado nem a um sistema fechado. Trata-se de um agrupamento moderno de narrativas recolhidas em períodos diferentes, em regiões diferentes, muitas vezes registradas por pessoas externas às comunidades. Em vários casos, um mesmo nome designa entidades com funções distintas. Em outros, funções semelhantes recebem nomes diferentes. Isso não indica confusão interna, mas uma lógica cultural flexível, adaptada à experiência local. A floresta, por exemplo, não é a mesma em todas as regiões. O tipo de caça disponível, a densidade da mata, a presença de rios largos ou igarapés, a frequência de cheias e secas, tudo isso molda o tipo de perigo enfrentado por uma comunidade. Onde a caça é abundante, o mito tende a enfatizar moderação. Onde ela é escassa, a punição pelo excesso se torna mais severa. Onde o rio é a principal via de deslocamento, as narrativas aquáticas ganham centralidade. Assim, o ambiente não apenas inspira o mito, ele estrutura a narrativa. Outro aspecto decisivo é o tempo. As narrativas não permaneceram estáticas ao longo dos séculos. Guerras entre povos, deslocamentos forçados, epidemias, missões religiosas e a própria convivência com a sociedade colonial alteraram profundamente a forma como essas histórias eram contadas. Algumas entidades desapareceram do repertório narrativo. Outras foram fundidas. Algumas ganharam atributos novos. Isso significa que não existe uma versão original pura, acessível hoje. O que existe são camadas sucessivas de tradição, adaptação e sobrevivência cultural. Por esse motivo, este vídeo documentário não tratará essas narrativas como um panteão organizado, com hierarquias rígidas e funções fixas. A abordagem será sistêmica. Cada entidade será analisada a partir do papel que exerce na vida cotidiana, no controle social, na relação com a natureza e na transmissão de valores práticos. Quando for necessário situar uma narrativa em um conjunto cultural específico, isso será feito sem forçar generalizações. Entender quem são os povos por trás dessas histórias é essencial para evitar dois erros comuns. O primeiro é a romantização, que transforma essas narrativas em contos ingênuos desligados da realidade. O segundo é a simplificação, que reduz séculos de conhecimento acumulado a meia dúzia de personagens folclóricos. Só a partir desse entendimento é possível avançar para o núcleo do sistema mitológico indígena, a ideia de que o mundo não é um cenário neutro,
mas um organismo vivo que responde às ações humanas. Para compreender a lógica da mitologia indígena brasileira, é necessário abandonar uma ideia profundamente enraizada no pensamento moderno: a separação rígida entre ser humano e natureza. Nas tradições dos povos da floresta, essa divisão não existe. O mundo não é um palco onde a vida acontece, mas um organismo ativo, sensível e reativo. Árvores, rios, animais, ventos, ciclos do dia e da noite não são elementos passivos. Eles observam, respondem, punem e recompensam. Essa percepção é o alicerce de todas as narrativas mitológicas que surgem nesse contexto. Nessa visão de mundo, cada ação humana provoca uma resposta do ambiente. Caçar em excesso, pescar fora do tempo adequado, derrubar árvores sem necessidade ou desrespeitar territórios considerados sensíveis não são apenas erros práticos. São rupturas de equilíbrio. O mito surge como uma forma de traduzir essas rupturas em histórias memoráveis, capazes de atravessar gerações sem a necessidade de leis escritas. Em vez de normas abstratas, o que se transmite são consequências narradas. Quem desrespeita a floresta se perde. Quem abusa do rio, desaparece. Quem ignora os ciclos naturais, atrai algo que não pode controlar. É nesse ponto que figuras sobrenaturais começam a surgir, não como deuses distantes, mas como extensões do próprio ambiente. O guardião da mata não existe fora da floresta. Ele é a floresta agindo. O ser do rio não vive em um mundo paralelo. Ele é a expressão do perigo, da sedução e da morte que o rio carrega. O mito não cria o medo. Ele organiza o medo que já existe, dando forma e intenção a riscos reais enfrentados diariamente. Essa lógica também estrutura o tempo. O dia e a noite não são apenas divisões cronológicas. O dia é o período da visibilidade, da caça, do trabalho, da circulação. É quando o ser humano age e, por isso, é responsável por suas ações. A noite é o território da escuta, do invisível, do que se move sem ser visto. É quando o humano deve recolher, observar e respeitar limites. Muitas narrativas colocam encontros perigosos nesse intervalo não por acaso, mas porque ele simboliza a perda de controle humano sobre o ambiente. Outro elemento central desse sistema é a reciprocidade. A floresta fornece alimento, abrigo, matéria para ferramentas e remédios, mas exige respeito em troca. Esse respeito não é ensinado por meio de discursos morais, e sim por histórias que ligam diretamente causa e efeito. Um caçador que ignora sinais, que mata além do necessário, ou que se gaba de sua força, acaba sendo desorientado, enganado ou punido. Não porque cometeu um pecado abstrato, mas porque rompeu uma relação. Dentro dessa lógica, não faz sentido falar em bem e mal nos moldes europeus. As entidades não são boas ou más por natureza. Elas cumprem funções, protegem quando o equilíbrio é mantido e atacam quando ele é rompido. Essa ambiguidade é fundamental para entender por que muitas figuras mitológicas parecem contraditórias aos olhos modernos. Um mesmo ser pode curar em uma narrativa e matar em outra. Isso não é incoerência, é adaptação ao contexto da história contada e à mensagem prática que ela precisa transmitir. Esse entendimento do mundo como um sistema vivo explica por que essas narrativas permanecem relevantes mesmo após séculos de transformação cultural. Elas não dependem de templos, livros ou sacerdócios formais. Dependem da experiência cotidiana. Enquanto houver floresta, rio, caça, noite e risco, essas histórias continuam fazendo sentido. É a partir dessa base que surgem as figuras associadas à criação, aos ciclos do céu e à organização do tempo, como Tupã, Jaci e Guaraci, que não podem ser compreendidas isoladamente, mas como expressões desse sistema maior. Entre todas as entidades associadas às narrativas indígenas mais conhecidas no Brasil, nenhuma foi tão simplificada quanto Tupã. Em livros didáticos, resumos escolares e materiais populares, Tupã costuma aparecer como o Deus criador dos povos indígenas, uma figura equivalente direta ao Deus cristão. Essa associação, porém, é historicamente frágil e culturalmente imprecisa. Ela não nasce das tradições indígenas em si, mas do processo de tradução e adaptação feito por missionários europeus
a partir do século XVI, quando tentaram enquadrar sistemas simbólicos completamente diferentes dentro de categorias cristãs já conhecidas. Em muitas tradições associadas a povos de língua tupi, Tupã não surge como um criador absoluto do universo, mas como uma manifestação ligada a fenômenos naturais específicos, principalmente o trovão, o som do céu e a força que acompanha grandes transformações. O próprio nome Tupã está frequentemente associado ao estrondo, ao impacto sonoro que anuncia mudança, chuva intensa, tempestade e renovação do ambiente. Nesse sentido, Tupã não cria o mundo do nada. Ele age dentro de um mundo já existente, alterando seu estado, marcando transições e impondo respeito por meio de um fenômeno que nenhum ser humano pode controlar. Esse detalhe é fundamental para evitar um erro recorrente. Nas cosmologias indígenas, a criação não costuma ser um evento único e encerrado no passado distante. Ela é contínua. O mundo está sempre sendo recriado, ajustado, reorganizado. O trovão que rompe o silêncio da floresta, derruba árvores, assusta animais e muda o comportamento humano é parte desse processo constante. Tupã, quando aparece como força criadora, não ocupa um trono acima da realidade. Ele atravessa a realidade de forma direta, sonora e imediata. Outro ponto importante é que, em várias narrativas, Tupã não age sozinho. Ele não é o centro isolado de um panteão organizado. Sua atuação se relaciona com outros princípios fundamentais do mundo, como a alternância entre dia e noite, a fertilidade da terra, o ciclo das águas e a ordem social. Quando registros coloniais descrevem Tupã como o Deus Supremo, eles estão, na prática, condensando uma lógica muito mais distribuída em um único rótulo compreensível para leitores europeus. Essa condensação apaga a complexidade do sistema original. Também é relevante observar que, em muitos contextos, Tupã aparece mais como uma força invocada do que como um personagem narrativo. Ele não protagoniza longas histórias com ações detalhadas. Ele se manifesta. O trovão é ouvido. A tempestade chega. O céu responde. Essa forma de presença reforça a ideia de que Tupã representa um princípio de autoridade natural, algo que impõe limite e respeito sem necessidade de mediação humana. Não se negocia com o trovão, ele apenas acontece. Essa característica ajuda a explicar por que Tupã foi tão facilmente apropriado pelo discurso missionário. A ideia de uma força superior associada ao céu, ao som e ao poder absoluto facilitou a equivalência com o Deus cristão, mesmo que essa equivalência distorcesse profundamente o sentido original. Ao longo do tempo, essa versão traduzida se popularizou e passou a circular como se fosse a visão indígena autêntica, quando, na verdade, é resultado de um processo de adaptação cultural forçada. Compreender Tupã dessa forma, como manifestação e não como criador isolado, permite situá-lo corretamente dentro do sistema mitológico indígena. Ele não explica tudo, ele marca momentos, ele sinaliza limites, ele lembra que existem forças acima da vontade humana. A partir dessa compreensão, torna-se possível entender melhor outras entidades ligadas aos ciclos do céu, especialmente aquelas que organizam o tempo visível e invisível do mundo, como a lua e o sol. Dentro das narrativas indígenas associadas aos povos de língua tupi, Jaci ocupa um papel que vai muito além da simples personificação da lua. Ela está diretamente ligada à organização da noite como um espaço específico de atuação do mundo, distinto do dia, com regras próprias, perigos próprios e funções essenciais para a continuidade da vida. A lua, nesse contexto, não serve apenas para iluminar a escuridão. Ela regula ciclos, orienta comportamentos e marca limites invisíveis que precisam ser respeitados. A noite, nas sociedades da floresta, não é um intervalo vazio entre 2 dias de trabalho. Ela é um período sensível, em que o ambiente muda de forma perceptível. Sons se amplificam, animais noturnos assumem o controle do território, a visibilidade humana diminui drasticamente e os riscos aumentam. Jaci aparece então como a entidade que governa esse intervalo, não no sentido de dominá-lo, mas de organizá-lo. A lua oferece luz suficiente para caminhar, observar e vigiar,
mas nunca o bastante para garantir controle total. Essa luz parcial simboliza exatamente a condição humana durante a noite, presente, mas vulnerável. Em muitas narrativas, Jaci está associada à fertilidade, à gestação, ao crescimento das plantas e à regulação dos ciclos do corpo humano. Isso não é aleatório. A observação constante da lua permitiu aos povos indígenas perceber padrões claros entre suas fases e diversos processos naturais. O crescimento de determinadas plantas, o comportamento de animais, o período mais propício para certas atividades e até a saúde das pessoas eram interpretados à luz desses ciclos. O mito surge como forma de fixar esse conhecimento de maneira transmissível, especialmente em sociedades onde a escrita não era utilizada. Jaci também ocupa um papel de cuidado. Diferente de entidades ligadas à punição direta, sua atuação costuma ser mais sutil. Ela observa, protege, mas também expõe o perigo de forma indireta. Muitas histórias colocam encontros arriscados durante a noite, não porque Jaci seja hostil, mas porque ela governa um território onde o ser humano não deve agir de forma imprudente. A noite é o tempo do recolhimento, da escuta e da prudência. Quem ignora isso se coloca em risco. Outro aspecto importante é a relação entre Jaci e o feminino. Em várias tradições, a lua está ligada à menstruação, à gravidez e ao nascimento. Essas associações não devem ser lidas como simbolismo abstrato, mas como reflexo direto da observação empírica dos ciclos do corpo humano. O mito organiza esse conhecimento de forma socialmente compartilhada, atribuindo à lua uma função reguladora da vida. Jaci, nesse sentido, não cria a fertilidade, mas a acompanha, a marca e a protege. É fundamental destacar que Jaci não atua isoladamente. Seu papel só faz sentido em oposição e complemento ao sol. Enquanto o dia expõe, a noite esconde. Enquanto o sol cobra a ação, a lua recomenda cautela. Essa alternância estrutura o ritmo da vida na floresta e define quando o ser humano pode avançar e quando deve recuar. A noite não é má, mas exige outro tipo de comportamento. Jaci representa exatamente esse ajuste fino entre presença e limite. Compreender Jaci dessa forma permite perceber que a mitologia indígena não separa fenômenos naturais de organização social. A lua não é apenas um astro. Ela é um regulador do tempo, do corpo, do crescimento e do risco. A partir dessa lógica, torna-se possível entender o papel complementar do sol, associado à visibilidade, ao trabalho e à cobrança direta das ações humanas durante o dia. Se Jaci organiza a noite como um território de cuidado e vulnerabilidade, Guaraci estrutura o dia como um espaço de exposição total. O sol, nas narrativas indígenas associadas aos povos de língua tupi, não é apenas uma fonte de luz e calor. Ele é o princípio que torna tudo visível e, por isso mesmo, exige responsabilidade. Durante o dia, nada está escondido. Pegadas aparecem. Gestos são observados. Escolhas deixam marcas claras no ambiente. Guaraci representa exatamente essa condição. Quando o mundo está iluminado, o ser humano não pode alegar ignorância. O dia é o tempo do trabalho. É quando se caça, se pesca, se planta, se constrói e se desloca por longas distâncias. Essas atividades expõem o corpo ao esforço físico, ao calor intenso e ao desgaste. Guaraci, nesse contexto, não é um protetor confortável. Ele cobra. O sol testa os limites do corpo humano, impõe cansaço e exige planejamento. Sair sem preparo, ignorar sinais de exaustão ou insistir além do necessário pode levar à doença ou à morte. O mito transforma essa experiência concreta em princípio narrativo. O dia recompensa quem age com medida e pune quem se excede. Guaraci também está ligado à vigilância. Diferente da noite em que o perigo vem do invisível, o risco do dia está no excesso de confiança. A luz plena cria a ilusão de controle. O caçador vê longe e acredita dominar o território. O viajante se orienta facilmente e subestima o cansaço. Muitas narrativas associadas ao sol reforçam essa ideia de que a clareza absoluta não elimina o perigo, apenas muda sua forma. O erro cometido à luz do dia é mais grave porque poderia ter sido evitado.
Outro aspecto central é a relação entre Guaraci e a ordem social. Durante o dia, a comunidade se organiza de maneira mais visível. As atividades coletivas acontecem sob o olhar de todos. O comportamento individual afeta diretamente o grupo. O mito reforça essa exposição. Quem age de forma desonesta, preguiçosa ou predatória durante o dia não prejudica apenas a si mesmo, mas compromete o equilíbrio coletivo. Guaraci, como princípio solar, simboliza essa dimensão pública da ação humana. O Sol também marca o tempo. A posição no céu indica horários, ritmos de trabalho e momentos de descanso. Antes de qualquer instrumento de medição, a observação solar organizava o cotidiano. O mito fixa essa função prática, transformando o movimento do Sol em referência cultural. Guaraci não cria o tempo, mas o revela. Ele torna perceptível a passagem das horas e, com isso, impõe limites claros à ação humana. Assim como Jaci, Guaraci não deve ser entendido como um personagem distante. Ele não aparece em narrativas longas protagonizando feitos específicos. Sua presença é constante, diária e inevitável. O Sol nasce, sobe, desce e desaparece. Esse ciclo repetitivo reforça a ideia de regularidade e cobrança contínua. Todos os dias oferecem novas oportunidades de agir corretamente e novos riscos de errar. A relação entre Guaraci e Jaci forma um eixo fundamental da mitologia indígena. Dia e noite como sistemas complementares de controle do comportamento humano. Um expõe, o outro oculta. Um cobra ação, o outro exige prudência. Juntos estruturam o ritmo da vida e preparam o terreno para a compreensão de entidades que atuam diretamente na floresta, nos rios e nos limites impostos à exploração excessiva do ambiente. Dentro do sistema mitológico indígena, não existe uma separação rígida entre o mundo físico e o mundo invisível. O que existe é mediação. E essa mediação não é feita por templos, livros sagrados ou hierarquias fixas, mas por pessoas que acumulam conhecimento prático, experiência sensorial e memória coletiva. O pajé surge exatamente nesse ponto de interseção. Ele não é um sacerdote no sentido europeu, nem um feiticeiro isolado do cotidiano. Ele é um especialista em relações. Sua função principal é interpretar sinais, reorganizar desequilíbrios e restaurar conexões rompidas entre pessoas, comunidade e ambiente. A doença, nesse contexto, raramente é entendida apenas como um problema do corpo individual. Ela costuma ser interpretada como sinal de ruptura. Algo foi feito fora do tempo, fora do limite ou fora da relação correta. Pode ter sido um excesso na caça, um desrespeito a um local sensível, um contato inadequado com o invisível ou até um conflito social mal resolvido. O mito fornece a linguagem para identificar essa ruptura, enquanto o pajé atua como leitor desse sistema simbólico. Ele escuta o corpo, observa o comportamento, interpreta sonhos, sinais naturais e narrativas recorrentes. O canto desempenha um papel central nesse processo. Ele não é apenas expressão artística ou espiritual. O canto organiza a atenção, marca ritmo, induz estados específicos de escuta e concentração. Em sociedades sem escrita, a palavra cantada tem força operacional. Ela fixa conhecimento, invoca memórias e cria continuidade entre gerações. O canto do pajé não descreve o mito, ele o ativa. Ao entoar determinadas palavras, ritmos e melodias, o pajé reinsere o doente ou a comunidade dentro da ordem simbólica que foi quebrada. As plantas ocupam outro eixo fundamental desse sistema. A floresta não é apenas fonte de alimento e matéria-prima, mas um vasto repertório de substâncias com efeitos observáveis no corpo humano. O conhecimento dessas plantas não surge de experimentação aleatória, mas de séculos de observação acumulada. O mito funciona como um mecanismo de transmissão desse saber. Ao associar determinadas plantas a entidades, histórias e restrições, garante-se que seu uso seja respeitoso e controlado. Uma planta poderosa exige cuidado. Uma planta perigosa exige ritual. O mito não esconde o efeito da planta. Ele o enquadra. A fumaça, frequentemente presente em práticas de cura, atua como elemento de transição.
Ela torna visível algo que normalmente é invisível, marca passagem, purificação e mudança de estado. Ao envolver o corpo do doente, a fumaça simboliza a remoção do que não pertence mais ali. Mais uma vez, não se trata de metáfora abstrata, mas de uma tecnologia simbólica eficaz. O gesto comunica à comunidade que um processo está em curso e reorganiza a percepção coletiva em torno daquele corpo. É importante destacar que o pajé não atua sozinho nem acima da comunidade. Seu poder não é absoluto. Ele depende do reconhecimento coletivo e do respeito às regras narradas pelos mitos. Quando um pajé erra, adoece ou perde o controle, isso também se transforma em narrativa. O sistema não protege indivíduos, ele protege o equilíbrio. Essa característica impede a formação de uma autoridade religiosa centralizada e mantém o conhecimento distribuído. O papel do pajé conecta diretamente o mundo das divindades associadas aos ciclos do céu com os seres ligados à floresta e aos rios. Ele é o ponto de tradução entre forças amplas como dia e noite e entidades locais, como guardiões da mata e das águas. A partir dessa mediação, o mito deixa de ser apenas explicação do mundo e se torna ferramenta ativa de sobrevivência, preparando o terreno para narrativas que atuam diretamente como leis ambientais, antes mesmo da existência de qualquer código escrito. Antes da presença de códigos formais, tribunais ou qualquer forma de legislação escrita, as sociedades indígenas desenvolveram mecanismos eficientes para regular o uso dos recursos naturais e conter comportamentos que ameaçavam a sobrevivência coletiva. Esses mecanismos não operavam por meio de punições administrativas, mas por narrativas. O mito, nesse contexto, funcionava como lei ambiental. Ele definia o que podia ser feito, quando podia ser feito e quais seriam as consequências do excesso. Não como abstração moral, mas como resposta direta do mundo. A floresta, os rios e os animais não eram entendidos como bens disponíveis para a exploração ilimitada. Eles possuíam donos simbólicos, guardiões ou forças associadas que reagiam ao abuso. Essa ideia não surge de espiritualidade abstrata, mas da observação prática. Um território explorado além do limite deixa de oferecer caça. Um rio sobrepescado empobrece a comunidade. Uma área devastada perde sua capacidade de regeneração. O mito transforma essas consequências lentas e cumulativas em punições imediatas e memoráveis, facilitando sua transmissão. A principal função dessas narrativas é conter o comportamento predatório. Não se trata de impedir a caça ou a pesca, mas de regular o excesso. O mito não condena o uso da natureza. Ele condena o uso irresponsável. Ao atribuir a punição a uma entidade da mata ou das águas, a narrativa desloca o medo do julgamento humano para o julgamento do próprio ambiente. Não importa se alguém está sendo observado por outros membros da comunidade. A floresta vê, o rio escuta, o mundo reage. Esse sistema é particularmente eficaz em sociedades onde a vigilância constante é impossível. Um caçador pode se afastar por dias. Um pescador pode seguir sozinho por um curso de água distante. Não há como controlar essas ações por meio de supervisão direta. O mito resolve esse problema criando uma presença permanente. O guardião da mata está sempre lá. O ser do rio nunca dorme. A punição não depende de denúncia. Ela acontece como consequência natural do desrespeito. Outro aspecto fundamental é que essas punições raramente são descritas como instantâneas ou espetaculares. Muitas narrativas falam de desorientação, perda de caminho, doença progressiva, azar persistente ou desaparecimento gradual. Isso reflete a experiência real do excesso ambiental. A consequência nem sempre é imediata, mas se acumula. O mito traduz essa lógica em imagens narrativas fortes, capazes de ensinar sem necessidade de explicação longa. É importante notar que essas histórias também educam pelo exemplo negativo. Elas não descrevem heróis que triunfam explorando a natureza ao máximo. Ao contrário, o personagem central costuma ser alguém que erra por ganância, arrogância ou descuido. O ouvinte aprende não por identificação heróica, mas por rejeição. Esse tipo de aprendizagem é particularmente eficaz em contextos orais,
onde a repetição da história reforça o comportamento desejado. Esse sistema de lei ambiental narrativa prepara o terreno para o surgimento de figuras específicas que personificam a resposta da floresta ao abuso. Guardiões que confundem caminhos, seres que assustam caçadores, entidades que punem quem ignora sinais. Entre essas figuras, uma das mais conhecidas e recorrentes é o Curupira, cuja função não pode ser compreendida como simples folclore infantil, mas como tecnologia cultural de proteção da mata. Entre todas as figuras associadas à proteção da floresta, o Curupira ocupa um lugar central por um motivo simples. Ele atua diretamente sobre o comportamento do caçador. Diferente de entidades ligadas a ciclos amplos, como o dia, a noite ou o céu, o Curupira surge no ponto exato onde a ação humana se torna predatória. Ele não aparece para quem entra na mata com cuidado, necessidade e respeito. Ele surge para quem exagera, para quem mata além do que precisa, para quem transforma a floresta em território de conquista pessoal. A característica mais conhecida do Curupira, os pés voltados para trás, não é um detalhe estético aleatório. Ela cumpre uma função narrativa clara: confundir rastros. Na floresta, seguir pegadas é uma habilidade básica de sobrevivência. Inverter essa lógica significa retirar do caçador sua principal vantagem técnica. O mito transforma um risco real, a desorientação em ambiente fechado, em consequência direta de um comportamento errado. Quem entra na mata acreditando dominar o território perde exatamente aquilo que lhe dava controle. O Curupira não mata necessariamente. Em muitas versões, ele faz o caçador se perder, andar em círculos, ouvir sons enganosos, gastar energia até a exaustão. Esse tipo de punição é profundamente coerente com a realidade da floresta. Morrer perdido não é um evento instantâneo, mas um processo. Fome, sede, medo e cansaço se acumulam. O mito encapsula essa experiência em uma figura única, fácil de lembrar e difícil de ignorar. Outro elemento recorrente nas narrativas é o som. Assobios, risadas ou ruídos estranhos anunciam a presença do Curupira antes que ele seja visto. Isso reforça a ideia de alerta. O mito ensina que a floresta fala antes de punir. Há sinais. Quem ignora esses sinais não pode alegar surpresa. Mais uma vez, a narrativa funciona como regra prática. Preste atenção, leia o ambiente, respeite os avisos. O Curupira também atua como regulador da caça seletiva. Em várias versões, ele pune especificamente quem mata fêmeas com filhotes, ou quem destrói áreas inteiras por ganância. Essa seletividade não é moralista, é ecológica. Matar o animal errado compromete o futuro da caça. Destruir além do necessário compromete a subsistência coletiva. O mito não explica isso em termos de sustentabilidade. Ele mostra o resultado de forma concreta. Quem faz isso não volta. É importante notar que o Curupira não protege a floresta por bondade. Ele protege por função. Não existe negociação, pedido de perdão ou conversão moral. O erro já cometido produz a consequência. Essa ausência de misericórdia reforça a eficácia do mito como mecanismo de controle. Não há exceções individuais. A regra vale para todos. Por fim, o Curupira não é apresentado como entidade distante ou rara. Ele está sempre potencialmente presente. Qualquer caçada pode cruzar seu caminho. Essa onipresença simbólica cria um estado constante de vigilância interior. Mesmo sozinho, o caçador não está realmente sozinho. A floresta observa. E essa observação contínua é o que torna o mito do Curupira uma das ferramentas mais eficazes de conservação ambiental já produzidas por uma cultura sem escrita. Embora o Curupira seja a figura mais difundida, quando se fala em proteção da floresta, ele não atua sozinho dentro do sistema mitológico indígena. Em muitas regiões, especialmente em áreas onde diferentes povos conviveram, migraram ou trocaram narrativas, surge a figura da caipora. Em vez de substituir o Curupira, a caipora aparece como variação funcional do mesmo princípio. A mata não é livre, ela reage ao abuso. A diferença está na forma como essa reação é narrada e no tipo de relação que se estabelece entre humano e floresta. Enquanto o Curupira costuma ser descrito como entidade que age de maneira imediata e punitiva, a caipora
frequentemente aparece como um ser mais negociável, embora não menos perigoso. Em várias versões, ela é retratada como pequena, ágil, associada ao interior da mata e acompanhada por animais. Essa associação não é simbólica no sentido abstrato. Ela reforça a ideia de que a caipora representa a própria dinâmica da fauna. Onde há animais, há presença da caipora. Onde a caça desaparece, algo foi rompido. A caipora também atua sobre o deslocamento. Assim como o curupira, ela confunde caminhos, provoca perda de orientação e cria situações em que o caçador retorna de mãos vazias. No entanto, em algumas narrativas, essa punição pode ser evitada se certos limites forem respeitados. Ofertas, cuidados específicos com a caça ou atenção aos sinais da mata aparecem como formas de convivência possível. Isso não significa permissão irrestrita, mas reconhecimento de que a floresta aceita o uso moderado, desde que ele siga regras implícitas. Essa diferença entre curupira e caipora revela algo importante sobre a lógica mitológica indígena. Não existe uma única forma de aplicar a lei ambiental narrativa. Em contextos onde a pressão sobre os recursos era menor ou onde a relação com a mata era mais estável, a figura do guardião tende a permitir negociação. Em áreas de maior escassez ou conflito, a punição se torna mais dura e imediata. O mito se adapta à realidade local. Outro ponto relevante é que a caipora muitas vezes aparece associada a sons específicos, movimentos rápidos e presença fugaz. Ela é percebida, mas raramente vista claramente. Essa característica reforça a ideia de vigilância constante sem exposição direta. O caçador sabe que algo está ali, mesmo sem conseguir identificar com precisão. Isso cria um estado psicológico de atenção contínua, extremamente eficaz para conter excessos. A existência de múltiplas figuras guardiãs com funções semelhantes também impede a cristalização de uma narrativa única. Se um nome desaparece ou perde força em determinada região, outro ocupa seu lugar. O sistema permanece funcional. A floresta continua protegida por histórias que se adaptam ao ambiente e ao tempo. Essa flexibilidade explica por que essas narrativas sobreviveram a séculos de transformação cultural. Ao observar curupira e caipora como expressões de um mesmo mecanismo, fica claro que o mito não busca criar personagens memoráveis por si só. Ele busca regular comportamento. A identidade do guardião importa menos do que sua função. E essa função será ampliada ainda mais quando o discurso colonial tentar enquadrar essas entidades dentro de categorias morais estranhas ao sistema indígena, transformando guardiões em figuras demonizadas ou distorcidas. Dentro do conjunto de entidades associadas à floresta e à caça, Anhangá ocupa um lugar singular, porque sua imagem foi profundamente alterada ao longo do processo colonial. Em muitas tradições indígenas, Anhangá não surge originalmente como uma figura demoníaca no sentido europeu. Ele aparece como um espírito ligado à proteção dos animais, especialmente da caça, e à punição de quem ultrapassa limites considerados perigosos para o equilíbrio do ambiente. Sua função inicial é semelhante à de outros guardiões da mata: impedir o abuso e restaurar a ordem quando ela é rompida. Anhangá costuma ser descrito como um ser capaz de enganar, assustar e desorientar. Em várias narrativas, assume formas animais especialmente associadas a olhos brilhantes no escuro ou a presenças que surgem subitamente para causar medo. Esse medo não é gratuito. Ele atua como aviso. O caçador que encontra Anhangá entende que algo está errado em sua conduta ou em seu momento de ação. Muitas histórias associam sua aparição à caça excessiva, à perseguição de animais jovens ou à insistência em caçar fora do tempo adequado. O ponto decisivo na compreensão de Anhangá está no modo como ele foi reinterpretado pelos colonizadores. Missionários europeus, ao entrarem em contato com essas narrativas, buscaram equivalentes imediatos dentro da cosmologia cristã. Espíritos que causavam medo, apareciam à noite ou puniam comportamentos, passaram a ser classificados como manifestações do mal. Anhangá, por seu nome e características, tornou-se alvo preferencial desse enquadramento. Aos poucos, deixou de ser visto como guardião e passou a circular como o demônio indígena.
Essa transformação não é apenas semântica, ela altera completamente o sentido da narrativa. Um espírito que protege a caça e pune o excesso passa a ser interpretado como entidade que tenta, corrompe ou persegue indiscriminadamente. O medo deixa de ser ferramenta de controle ambiental e passa a ser associado a pecado, culpa e maldade intrínseca. Essa mudança desloca a responsabilidade. O problema não é mais o comportamento humano, mas a existência de uma força maligna externa. Com o tempo, essa versão reinterpretada de Anhangá se espalhou para além dos contextos missionários e passou a integrar o folclore popular em versões simplificadas. Muitas dessas versões ainda preservam fragmentos da função original, como a associação com caça e floresta, mas já desconectadas de sua lógica ambiental. O guardião vira ameaça vaga. A regra vira superstição. Analisar Anhangá, a partir de sua função original, permite compreender um processo maior de distorção cultural. Não se trata de negar as versões populares atuais, mas de reconhecer que elas são resultado de camadas sucessivas de tradução, imposição religiosa e adaptação forçada. O mito indígena não operava com a ideia de um mal absoluto. Ele operava com a ideia de desequilíbrio. Ao recuperar Anhangá como parte de um sistema de proteção da fauna e de controle do comportamento predatório, fica evidente como a mitologia indígena foi sendo desmontada e reconfigurada para caber em categorias externas. Esse processo ajuda a explicar por que muitas narrativas hoje parecem confusas ou contraditórias. Elas carregam funções antigas sob rótulos novos. E essa mesma lógica de transformação também aparece com força nas histórias ligadas aos rios, onde o medo, a sedução e o desaparecimento ganham novas formas e novos significados. Se a floresta é o território do excesso e da vigilância, o rio ocupa um papel ainda mais ambíguo dentro da mitologia indígena. Ele não é apenas uma fonte de alimento ou um caminho de deslocamento. O rio é fronteira. Ele separa territórios, conecta aldeias, sustenta a vida e, ao mesmo tempo, esconde perigos que não podem ser vistos antecipadamente. Diferente da mata, onde o erro costuma levar à desorientação, no rio, o erro costuma levar ao desaparecimento. Essa característica molda profundamente as narrativas associadas às águas. Na experiência cotidiana dos povos ribeirinhos, o rio é imprevisível. Correntes mudam, troncos submersos não são visíveis, animais perigosos se movem silenciosamente sob a superfície. Afogamentos, sumiços repentinos e corpos nunca recuperados fazem parte da realidade. O mito surge como forma de explicar esses eventos sem reduzir o rio a um simples acidente geográfico. Ele passa a ser entendido como um espaço habitado por forças próprias, com regras específicas que precisam ser respeitadas. Essas forças não se apresentam, em geral, como monstros brutais. Pelo contrário, muitas narrativas destacam o caráter sedutor do rio. Ele chama, atrai, convida. Suas águas são frescas, seus peixes abundantes, suas margens férteis. É exatamente essa aparência de generosidade que o torna perigoso. O mito ensina que aquilo que oferece muito também cobra muito. O erro não está em usar o rio, mas em subestimá-lo. Outro ponto central é o papel do rio como espaço de transição social. Festas, encontros, trocas e deslocamentos costumam acontecer em torno das águas. É no rio que pessoas de diferentes grupos se encontram. É também no rio que normas sociais podem ser quebradas com mais facilidade, longe da vigilância direta da comunidade. Essa combinação de afastamento físico e risco ambiental cria o cenário perfeito para narrativas que lidam com sedução, transgressão e consequência. O rio também funciona como limite entre o conhecido e o desconhecido. O que está acima da superfície pode ser observado, mas o que está abaixo permanece oculto. Essa invisibilidade alimenta a ideia de um mundo paralelo, acessível apenas a certos seres. Diferente da floresta, que pode ser explorada com cautela, o rio não oferece caminhos claros de retorno. Quem cruza certos limites pode não voltar. Dentro desse sistema, as entidades aquáticas não existem para punir excessos de caça ou desmatamento, mas para regular comportamentos ligados ao desejo, à imprudência
e ao deslocamento fora do controle comunitário. Elas explicam desaparecimentos, gravidez fora dos padrões sociais aceitos, mortes súbitas e eventos que desafiam explicações simples. O mito não resolve o problema, mas o torna narrável, compartilhável e socialmente compreensível. É a partir dessa lógica que surgem figuras como o Boto e a Yara, que não devem ser entendidas como personagens isolados ou histórias românticas, mas como expressões diretas da relação ambígua entre as comunidades humanas e o rio. O próximo passo é compreender como essa ambiguidade se transforma em narrativa de sedução, culpa e silêncio coletivo. A lenda do Boto nasce exatamente no ponto em que o rio deixa de ser apenas risco físico e passa a ser risco social. Diferente dos guardiões da floresta, que punem o excesso material, o Boto atua sobre o desejo, a transgressão e o silêncio coletivo. Ele não aparece como força bruta, mas como presença elegante, convincente e aparentemente inofensiva. Essa escolha narrativa não é casual. Ela reflete a natureza dos acontecimentos que a lenda procura explicar. Em muitas comunidades ribeirinhas, o rio é o espaço onde festas acontecem, onde pessoas de diferentes grupos se encontram e onde a vigilância comunitária é menos rígida. É também onde o deslocamento facilita encontros que não ocorreriam dentro da aldeia. A figura do Boto surge como explicação para consequências que, socialmente, seriam difíceis de lidar de forma direta. Gravidez inesperada, abandono, violência sexual e relações fora das normas encontram no mito uma linguagem que protege a comunidade do confronto explícito. O Boto é descrito como um homem bem vestido, geralmente usando branco, que aparece em festas, dança com mulheres e desaparece antes do amanhecer. Ao retornar ao rio, reassume sua forma animal. Essa transformação cumpre uma função narrativa precisa. O responsável não pertence à comunidade. Ele não pode ser identificado, punido ou responsabilizado socialmente. O mito desloca a culpa para fora do grupo, preservando relações internas e evitando conflitos diretos que poderiam desestruturar a coletividade. Esse mecanismo não deve ser interpretado como ingenuidade. Ele é pragmático. Em contextos onde a exposição pública de certos eventos poderia gerar violência, expulsão ou morte, a narrativa do Boto funciona como amortecedor social. Ela permite que a comunidade continue funcionando, sem exigir explicações impossíveis ou punições que poderiam ser mais destrutivas do que o próprio acontecimento. Ao mesmo tempo, a lenda carrega um aviso claro. O Boto seduz, mas cobra. Ele não mata diretamente, mas deixa marcas duradouras. A consequência não é o desaparecimento imediato, como em outras narrativas fluviais, mas uma mudança permanente na vida de quem cruza esse limite. A história ensina prudência sem precisar proibir explicitamente o encontro, o desejo ou a festa. Ela apenas mostra que nem toda aproximação termina sem custo. Outro aspecto importante é que o Boto raramente age pela força. Sua arma é a persuasão. Isso reforça a ideia de que o perigo maior não está na violência visível, mas naquilo que se apresenta como escolha. O mito educa sobre consentimento ambíguo, confiança mal colocada e riscos invisíveis, temas complexos demais para serem tratados apenas por regras explícitas em sociedades orais. Por fim, a persistência da lenda do Boto ao longo do tempo revela sua eficácia. Ela continua sendo contada porque continua sendo útil. Enquanto houver rios como espaços de encontro e enquanto certas consequências permanecerem difíceis de nomear abertamente, o mito seguirá operando como explicação coletiva. E essa mesma lógica de sedução, canto e atração aparece de forma ainda mais intensa em outra figura aquática, cuja narrativa desloca o foco do silêncio social para o perigo do encantamento direto. A figura da Yara surge como uma das expressões mais complexas da relação entre humanos e rio, porque, diferente do Boto, ela não atua como explicação social indireta. Ela atua como atração direta para fora do mundo humano. A Yara não aparece para resolver um problema coletivo silencioso. Ela aparece para retirar alguém do convívio comum. Seu papel não é amortecer conflitos, mas interromper trajetórias. Nas narrativas mais difundidas, a Yara é descrita como uma mulher de beleza intensa,
associada ao canto, à superfície calma da água e à promessa de prazer ou descanso. Esse conjunto de elementos não é arbitrário. Ele reflete a experiência real do rio em momentos de aparente tranquilidade. Águas paradas, brilho da superfície, silêncio interrompido apenas por sons suaves, criam a ilusão de segurança. O mito ensina que é exatamente nesse momento que o risco é maior. O canto da iara cumpre uma função semelhante aos sons associados ao curupira e à caipora, mas com efeito oposto. Enquanto o som na floresta serve como alerta, no rio o som serve como convite. O perigo não vem do susto, mas da aproximação voluntária. O indivíduo não é perseguido, ele se desloca por vontade própria. Esse detalhe é essencial para entender a lógica da punição. Quem segue a iara não foi atacado. Ele escolheu atravessar um limite. Em muitas versões, a consequência desse encontro é o desaparecimento definitivo. O indivíduo não retorna ou retorna transformado, incapaz de se reintegrar plenamente à comunidade. Isso reflete uma realidade concreta dos rios: afogamentos, ataques de animais aquáticos e sumiços em áreas de corrente forte raramente deixam vestígios claros. O mito organiza esse desaparecimento em uma narrativa compreensível. A pessoa não se perdeu por acaso, ela foi levada. A iara também aparece associada à ideia de ruptura social. Diferente do boto, que mantém o acontecimento dentro da lógica comunitária, a iara remove o indivíduo. Quem a segue abandona responsabilidades, laços e obrigações. Essa característica reforça a ideia do rio como espaço de não retorno. Certos limites, uma vez cruzados, não permitem recuperação completa. Outro aspecto importante é a transformação da própria iara ao longo do tempo. Registros mais antigos e comparações entre versões sugerem que figuras aquáticas, originalmente descritas como perigosas e monstruosas, foram gradualmente suavizadas, ganhando traços sedutores sob influência de narrativas europeias sobre sereias. Essa mudança não elimina o perigo, mas o disfarça. O mito se adapta ao imaginário dominante sem perder sua função central: alertar sobre o risco do encantamento. A história da iara ensina que nem todo perigo se apresenta como ameaça explícita. Alguns se apresentam como promessa. Em um ambiente onde o rio é fonte de vida e morte, essa lição é fundamental. O mito não proíbe a aproximação das águas. Ele ensina que o desejo de ir além do necessário pode custar a própria pertença ao mundo humano. Com a iara, o sistema mitológico indígena completa o conjunto de regras associadas aos rios. Se o boto explica consequências sociais difíceis de nomear, a iara explica o desaparecimento absoluto, e ao lado dessas figuras aquáticas, surge ainda outro elemento ligado à água e ao fogo, responsável por marcar limites extremos da destruição ambiental. O boitatá ocupa uma posição distinta dentro da mitologia indígena porque ele não atua apenas sobre indivíduos isolados, mas sobre ações capazes de alterar o ambiente de forma irreversível. Enquanto curupira, caipora e anhangá regulam caça e deslocamento, e boto e iara operam no campo do desejo e do desaparecimento, o boitatá aparece quando o dano ultrapassa o nível do erro individual e ameaça o território como um todo. Ele surge no ponto em que a destruição se torna coletiva. O nome boitatá está associado à ideia de serpente de fogo, de luz intensa que se move na escuridão. Essa imagem não nasce do acaso. Em ambientes de floresta, especialmente à noite, fenômenos luminosos associados a gases, matéria orgânica em decomposição e incêndios de baixa intensidade sempre chamaram atenção. O mito transforma esses sinais em vigilância ativa. A luz não é neutra. Ela observa, persegue e pune. O boitatá costuma aparecer ligado ao fogo descontrolado. Incêndios provocados por descuido, vingança ou tentativa de limpar áreas extensas representam uma ameaça direta à sobrevivência coletiva. O fogo não respeita limites invisíveis. Ele se espalha, destrói habitats, afasta a caça, compromete fontes de alimento e abrigo. O mito responde a esse risco criando uma entidade que pune justamente quem provoca ou se aproveita da destruição. Em muitas narrativas, o boitatá não ataca de forma imediata. Ele vigia,
Ele aparece repetidamente como uma presença incômoda até que o responsável seja alcançado. Essa persistência reflete a realidade do fogo. Mesmo quando parece extinto, ele pode retornar, reacender, causar novos danos. O mito ensina que certas ações não se encerram no momento em que são praticadas. Elas deixam rastros duradouros. Outro elemento central do boitatá é sua associação com a noite. Diferente do sol que expõe, o fogo noturno ilumina de forma artificial e perigosa. Ele cria sombras, distorce a percepção e atrai atenção indesejada. O boitatá aparece nesse contexto como correção. A luz errada atrai a punição certa. A floresta aceita a escuridão. Ela rejeita a luz que destrói. O boitatá também funciona como aviso coletivo. Enquanto outros mitos atuam de maneira mais individualizada, sua presença indica que algo grave está acontecendo no território. O aparecimento de luzes estranhas, perseguições ou histórias de encontros com a serpente de fogo circulam rapidamente e geram medo compartilhado. Esse medo impede a repetição da ação destrutiva. Ninguém quer ser associado ao fogo que atrai o boitatá. Assim como outras entidades, o boitatá não deve ser interpretado como mal absoluto. Ele não surge sem motivo. Ele reage. Sua função é restaurar limites quando o dano ameaça ultrapassar o ponto de regeneração natural. O mito transforma a destruição ambiental em transgressão inaceitável, ensinando que certas ações colocam toda a comunidade em risco. Com o boitatá, o sistema mitológico indígena estabelece um limite claro. A floresta pode ser usada, mas não incendiada indiscriminadamente. Quando esse limite é violado, a resposta não é negociação nem aviso suave. É perseguição. A partir desse ponto, o mito deixa de atuar apenas como regra de comportamento individual e passa a funcionar como proteção do território em escala maior, preparando o caminho para narrativas que lidam com monstros associados ao isolamento extremo e à quebra total das normas humanas. O Mapinguari surge no sistema mitológico indígena como uma figura associada ao isolamento absoluto, à ruptura total com a vida comunitária e à transformação irreversível do humano em algo incompatível com a convivência social. Diferente de outras entidades que punem excessos específicos ou corrigem comportamentos pontuais, o Mapinguari representa o ponto em que não há retorno. Ele não educa pelo aviso nem pela desorientação. Ele existe como consequência final de uma trajetória de afastamento. Em muitas narrativas, o Mapinguari é descrito como um ser grande de força descomunal, com características corporais que causam estranhamento imediato. Esses traços não devem ser lidos como tentativa de criar um monstro visualmente impressionante, mas como sinal de desumanização. O corpo do Mapinguari não funciona como o corpo humano. Ele anda de forma diferente, emite odores intensos, habita regiões de difícil acesso. Tudo isso reforça a ideia de separação radical entre esse ser e a sociedade. O elemento central dessas histórias é a origem. Em diversas versões, o Mapinguari não nasce como criatura da floresta. Ele se torna. A transformação ocorre após a quebra de regras fundamentais, que podem variar conforme a tradição local, mas sempre envolvem isolamento prolongado, abuso extremo, violência reiterada ou rejeição completa das normas comunitárias. O mito ensina que a floresta não pune apenas atos isolados, mas trajetórias inteiras de comportamento desviante. O isolamento geográfico do Mapinguari reflete esse afastamento social. Ele vive em áreas remotas, longe das rotas comuns, onde poucos se aventuram. Encontrá-lo não é resultado de descuido, mas de avanço deliberado para além dos limites conhecidos. Esse detalhe é importante porque desloca a responsabilidade para quem o encontra. O mito não coloca o Mapinguari invadindo aldeias. Ele permanece onde não deveria haver presença humana constante. Outro aspecto recorrente é o medo que o Mapinguari provoca não apenas por sua força, mas por sua persistência. Ele persegue, resiste a ferimentos e não recua facilmente. Essa característica simboliza a irreversibilidade da condição que ele representa. Uma vez rompidos certos limites, não há negociação possível.
O mito ensina que algumas escolhas produzem consequências que não podem ser desfeitas. É importante destacar que o Mapinguari também se tornou objeto de controvérsia moderna. Relatos foram reinterpretados, comparados a animais desconhecidos ou transformados em supostos mistérios biológicos. Essa reinterpretação, porém, costuma ignorar a função cultural original da narrativa. O Mapinguari não existe para ser catalogado. Ele existe para marcar um limite simbólico extremo, o ponto em que o humano deixa de pertencer ao mundo humano. Dentro do sistema mitológico indígena, o Mapinguari ocupa o papel de advertência máxima. Ele não regula o uso da floresta, do rio ou do fogo. Ele regula a permanência na condição humana. Ao apresentar a desumanização como destino possível, o mito reforça a importância da vida coletiva, do respeito às regras narradas e da manutenção de vínculos sociais. Com o Mapinguari, o ciclo das entidades principais se completa. Do céu à floresta, do rio ao fogo, do excesso individual à ruptura total, o sistema mitológico indígena constrói um mapa de limites claros. A partir desse ponto, torna-se possível analisar como esses mitos, mesmo após séculos de colonização e distorção, continuam a explicar costumes, medos e práticas ainda presentes na vida de muitos povos da floresta. Quando todas essas narrativas são observadas em conjunto, fica evidente que elas não existem para explicar a origem do mundo ou satisfazer curiosidade metafísica. Elas existem para ensinar como viver dentro dele sem destruí-lo. Cada entidade atua sobre um tipo específico de excesso e juntas formam um sistema completo de regulação da caça, da pesca, do uso do território e do comportamento cotidiano. Na caça, o ensinamento é direto. Não se caça por vaidade, não se mata por diversão, não se elimina fêmea com filhote, não se insiste quando os sinais indicam escassez. Curupira, caipora e anhangá aparecem exatamente quando essas regras são quebradas. O medo de se perder, de ficar sem retorno ou de ser enganado funciona como freio psicológico poderoso. Mesmo sozinho, o caçador carrega a presença dessas histórias. O mito substitui a fiscalização externa por autocontrole constante. Na pesca, a lógica é semelhante, mas adaptada ao ambiente aquático. O rio não permite correção gradual. O erro costuma ser definitivo. Por isso, as narrativas ligadas ao boto e à iara enfatizam sedução, imprudência e desaparecimento. Pescar fora do tempo, nadar em locais inadequados, ignorar sinais do ambiente ou confiar demais na calmaria são comportamentos que o mito transforma em risco narrativo. O resultado é prudência incorporada ao cotidiano. Essas histórias também regulam o uso do território. O boitatá deixa claro que o fogo é limite absoluto. A floresta aceita o corte seletivo e o uso controlado, mas rejeita a destruição indiscriminada. O medo do fogo que persegue e vigia cria um bloqueio cultural forte contra práticas que poderiam comprometer áreas inteiras por gerações. O mito atua onde a regeneração natural não consegue acompanhar a destruição humana. Outro ensinamento fundamental é o respeito ao tempo certo. Jaci e Guaraci organizam quando agir e quando recuar. Caçar de dia, recolher à noite, trabalhar sob o sol, descansar sob a lua. Ignorar esses ritmos significa colocar o corpo e a comunidade em risco. O mito fixa esses ciclos de forma mais eficaz do que qualquer instrução direta, porque associa o erro a consequências concretas e memoráveis. Essas narrativas também educam sobre limites invisíveis. Nem todo perigo pode ser visto antecipadamente. Nem toda consequência é imediata. O mito prepara o indivíduo para lidar com incerteza, ensina a ler sinais, respeitar avisos e aceitar que o mundo reage mesmo quando não se entende completamente como. Essa aceitação não é passividade, é adaptação inteligente. O ponto mais importante é que esse sistema funciona sem necessidade de coerção física constante. Ele se sustenta pela repetição, pela memória e pelo medo bem direcionado. O medo não paralisa, ele orienta. Ele mantém o comportamento dentro de margens seguras. Ao longo de gerações,
Esse mecanismo permitiu a sobrevivência de comunidades inteiras em ambientes extremamente complexos e imprevisíveis. Ao observar esses ensinamentos de forma integrada, fica claro que a mitologia indígena brasileira não é um conjunto de histórias soltas, mas um manual de sobrevivência codificado em narrativa. Um manual que continuou operando mesmo após a chegada de leis externas, religiões impostas e transformações profundas no território. E é exatamente essa resistência que ajuda a entender por que essas histórias foram reinterpretadas, diluídas ou silenciadas ao longo do tempo, mas nunca completamente apagadas. Quando essas narrativas atravessam o período colonial, elas não chegam intactas. Elas passam por filtros sucessivos que alteram forma, função e sentido. O primeiro filtro é o da escrita. Ao serem registradas por cronistas e missionários, histórias concebidas para circulação oral, adaptável e contextual, são congeladas em versões fixas. Aquilo que, na tradição viva, mudava conforme o narrador e a situação, passa a parecer contraditório ou confuso no papel. O mito perde mobilidade e ganha rigidez artificial. O segundo filtro é o da tradução conceitual. Muitos dos que registraram essas narrativas não buscavam compreendê-las em seus próprios termos, mas enquadrá-las em categorias já conhecidas. Forças naturais viram deuses, guardiões viram demônios, mediações viram milagres ou superstições. Esse processo não foi neutro. Ele reorganizou o sistema simbólico indígena para torná-lo compatível com uma visão religiosa e moral europeia. O resultado foi uma narrativa híbrida, em que funções antigas sobreviveram sob rótulos novos. O terceiro filtro é o da catequese. Ao longo de gerações, comunidades inteiras foram pressionadas a abandonar ou ocultar práticas e histórias consideradas incompatíveis com a religião imposta. Muitas narrativas continuaram a ser contadas, mas de forma fragmentada, adaptada ou disfarçada. Entidades foram suavizadas, fundidas ou reinterpretadas para evitar punição. O mito não desapareceu. Ele se camuflou. Há ainda o filtro da literatura indianista e do folclore nacional. No século XIX e início do século XX, essas narrativas foram incorporadas a projetos de identidade nacional que buscavam criar uma imagem idealizada do indígena. Nesse processo, histórias complexas foram transformadas em contos pitorescos adequados ao consumo urbano e escolar. O mito perdeu sua função reguladora e virou curiosidade cultural. O Curupira virou personagem infantil. A Iara virou figura romântica. O Boitatá virou explicação folclórica para luzes estranhas. Esse deslocamento teve um efeito profundo. Ao perder a ligação direta com o cotidiano da floresta e do rio, as narrativas passaram a ser vistas como lendas, no sentido de algo irreal ou ultrapassado. A função prática foi esquecida. O medo deixou de orientar comportamento. O mito virou entretenimento ou símbolo vazio. Esse esvaziamento não ocorreu por falta de relevância, mas por excesso de intervenção externa. Mesmo assim, muitos elementos resistiram. Certos medos persistem. Certos comportamentos continuam a ser evitados, mesmo quando a explicação racional já não é explicitamente narrada. Isso mostra que o sistema não foi totalmente desmontado, ele foi fragmentado. Para compreendê-lo hoje, é preciso separar o que é função antiga do que é camada colonial posterior. Reconhecer esses filtros não significa rejeitar as versões populares atuais, mas entendê-las como produtos históricos. Cada versão carrega marcas do tempo em que foi contada. Ao remover a expectativa de pureza ou originalidade absoluta, torna-se possível enxergar a mitologia indígena como um sistema vivo que se adapta para sobreviver, mesmo sob pressão constante. Esse entendimento prepara o caminho para responder a uma pergunta central: se essas histórias sempre existiram, por que elas permanecem tão pouco conhecidas e tão mal compreendidas fora dos territórios onde nasceram? O desconhecimento amplo da mitologia indígena brasileira não é resultado de falta de material, de ausência de histórias ou de irrelevância cultural. Ele é consequência direta de um processo histórico de apagamento seletivo. Enquanto mitologias europeias foram sistematizadas, escritas, ensinadas,
e transformadas em patrimônio cultural oficial, as narrativas indígenas foram tratadas como folclore menor, curiosidade regional ou resíduo de um passado que deveria ser superado. Desde o período colonial, o conhecimento indígena foi visto como obstáculo à conversão religiosa e à exploração econômica do território. Narrativas que ensinavam limites, respeito à floresta e moderação no uso dos recursos entravam em conflito direto com projetos de ocupação, extração e expansão. Silenciar essas histórias era funcional. Ao deslegitimar o mito, enfraquecia-se também o sistema de controle ambiental e social que ele sustentava. No sistema educacional, esse apagamento se manifestou de forma persistente. A mitologia indígena, quando aparece, costuma ser apresentada de maneira fragmentada, desconectada de seu contexto cultural e reduzida a personagens isolados. Não se explica o sistema, não se explica a função. Sem essa estrutura, as histórias perdem coerência e parecem confusas ou infantis. O aluno aprende nomes, mas não entende por que essas narrativas existiam. Outro fator decisivo é a ausência de um corpo textual unificado. Diferente das mitologias clássicas, que foram compiladas por autores específicos, a mitologia indígena permanece distribuída em relatos orais, registros etnográficos, documentos coloniais e versões populares regionais. Essa dispersão dificulta a circulação ampla e favorece simplificações. O que circula com facilidade são versões curtas, estereotipadas e descontextualizadas. A urbanização também contribuiu para esse afastamento. À medida que a maioria da população passou a viver distante da floresta e dos rios, as experiências que davam sentido imediato aos mitos deixaram de fazer parte do cotidiano. Sem a vivência do risco ambiental direto, o mito parece exagerado ou desnecessário. O medo que orientava comportamento vira curiosidade narrativa. Apesar disso, o interesse por essas narrativas nunca desapareceu completamente. Ele ressurge em momentos de crise ambiental, de discussão sobre preservação e de busca por outras formas de relação com o mundo natural. O problema é que, sem acesso ao sistema completo, esse interesse costuma gerar apropriações superficiais ou romantizadas, que reforçam estereótipos em vez de aprofundar compreensão. O desconhecimento, portanto, não é ausência de mitologia, é ausência de escuta. É o resultado de séculos de substituição de um sistema de conhecimento por outro considerado superior. Recuperar essas narrativas não significa rejeitar o presente, mas reconhecer que há formas de organização cultural que responderam com eficácia a problemas que ainda enfrentamos hoje. Compreender por que essa mitologia foi marginalizada ajuda a entender por que ela ainda soa estranha ou distante para muitos. E também explica por que, quando analisada com atenção, ela revela um nível de sofisticação prática que desafia a ideia de que se trata apenas de histórias antigas, sem função real. Quando todas essas narrativas são observadas em conjunto, sem fragmentação e sem os filtros que as reduziram a folclore, o que se revela não é um conjunto de lendas isoladas, mas um sistema completo de organização da vida. A mitologia indígena brasileira não foi criada para responder a perguntas abstratas sobre a origem do universo. Ela foi construída para regular comportamento, proteger território, garantir sobrevivência coletiva e manter equilíbrio em ambientes onde o erro humano cobra um preço imediato. Tupã, Jaci e Guaraci não formam um panteão distante. Eles estruturam o tempo, o ritmo do corpo e os limites de ação. O céu não é divinizado por contemplação, mas por função. Ele marca quando agir, quando parar e quando respeitar forças que não podem ser controladas. A alternância entre dia e noite organiza trabalho, descanso, vigilância e vulnerabilidade de forma prática e observável. Curupira, Caipora e Anhangá não são monstros inventados para assustar crianças. Eles são respostas narrativas a um problema concreto, como impedir a exploração predatória da floresta em um mundo sem leis escritas, cercas ou vigilância constante. A desorientação, o medo e a perda funcionam como punições proporcionais ao dano causado. O mito ensina que quem rompe o equilíbrio perde o caminho, literalmente e socialmente.
Boto e Yara não surgem por romantismo. Eles explicam o rio como espaço de risco absoluto, onde desejo, imprudência e deslocamento fora do controle comunitário podem resultar em desaparecimento, ruptura de laços e silêncio coletivo. O mito não julga. Ele descreve consequências. Ele oferece à comunidade uma linguagem para lidar com eventos que não podem ser resolvidos apenas por acusação ou punição direta. O boitatá marca o limite máximo do dano ambiental tolerável. O fogo descontrolado não é tratado como erro menor, mas como ameaça existencial. A perseguição da serpente de fogo transforma a destruição do território em algo socialmente inaceitável, criando um bloqueio cultural contra práticas que poderiam comprometer gerações futuras. O Mapinguari encerra o sistema como advertência extrema. Ele não regula o uso da natureza, mas a permanência na condição humana. Ele mostra que a quebra total das normas coletivas, o isolamento absoluto e a recusa da convivência produzem uma transformação irreversível. O mito não oferece redenção porque sua função não é consolar, mas delimitar o ponto final do aceitável. O saldo concreto desse sistema é simples e brutalmente eficiente. Ele cria autocontrole onde não há fiscalização. Cria memória onde não há escrita. Cria limites onde não há cercas. E cria responsabilidade onde não há tribunais. Nada disso depende de crença cega. Depende de repetição, observação e consequência. Quando essas narrativas são esvaziadas e tratadas apenas como curiosidade cultural, perde-se exatamente o que as tornava eficazes. Elas deixam de ensinar e passam apenas a decorar. Mas quando analisadas em sua lógica interna, revelam um conhecimento acumulado sobre ambiente, comportamento humano e risco que foi testado por séculos de prática contínua. Essa mitologia é pouco conhecida não porque seja pobre, mas porque é exigente. Ela não oferece conforto fácil nem heróis glorificados. Ela oferece limites. E limites raramente são populares. Ainda assim, é exatamente essa característica que explica por que essas histórias atravessaram o tempo, sobreviveram à colonização e continuam ecoando, mesmo fragmentadas, em regiões onde a floresta, o rio e o risco ainda não desapareceram completamente. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.